Deixa eu ler aqui um comentário. Discordo de vocês em atribuir todo o mal à China. Não vejo a China nos atacando, por exemplo, com pautas climáticas como fazem a Europa e Estados Unidos. Odair, a China não precisa nos atacar diretamente com pautas climáticas, mesmo porque a China é o país que mais polui o mundo em escala assim, gigante. Não tem como alcançar a China. A China nos ataca de uma forma diferente. Ela nos ataca chantageando, colocando a mãozinha dela aqui dentro, dominando a parte de produção, por exemplo. Eles estão loucos para colocar a mão no nosso agronegócio por conta da segurança alimentar. E com isso eles fazem jogo político, pagando alguns poderosos, entre deputados, senadores, ministros e até algumas pessoas do Exército, para conseguir ascender dentro do Brasil, ferir a nossa soberania nacional e lograr êxito aqui, como eles fizeram, por exemplo, vamos citar países pertinhos, Chile e Argentina. Basta ver o que está acontecendo na Argentina, que tudo começou com uma estrutura de espionagem na Patagônia. PH, inclusive o nosso exército vai treinar na China. Olha que coisa maravilhosa. Tem dúvida, bota no Google que vai vir o link do exército, falando de um ano que eles passaram treinando na China estratégias militares. Mas é engraçado... Deixa eu só te perguntar, rapidinho, qual que é o nome do rapaz? Anderson. Não, o que comentou agora. Odair, eu vou deixar um convite para o senhor. No sábado, nós vamos fazer uma transmissão lá no PH Vox, que chama-se As Bases Revolucionárias da Esquerda, tá bom? Comigo e com o senhor Sepúlveda. É um seminário que nós já fizemos, nós vamos retransmitir, porque ele foi fechado e agora a gente vai deixar aberto ao público, sábado, 6 horas da tarde. O senhor vai entender como essas duas posições que o senhor falou, além de tudo isso que a Camila colocou, estão intrinsecamente ligadas. E qual que é o fio histórico que liga tudo isso? Se o senhor olhar a coisa somente, não, agora nesse momento o que aconteceu de um ano para cá, pode até ser que a visão do senhor ela fique turva por conta disso. Mas o senhor vai ter um plano de abertura para ver o que é a revolução e como os agentes revolucionários trabalham. Eu deixo esse convite para o senhor. Então, tá até aberto lá no PH Vox o link, tá? O senhor pode ativar o lembrete, aí depois o senhor me procura e me diz o que o senhor achou. Inclusive, na segunda-feira, nós vamos, né, PH, lá no PH Entrevista, entrevistar o Ernesto Araújo para abordar também sobre esses pontos. Inclusive, já que a esquerda defende tanto a China, eu proponho que eles parem de depreciar a honra dos nossos militares, e eu explico por quê. Porque agora os chineses estão proibidos de depreciar a honra de seus militares. A lei foi aprovada pelo Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional da China. Eu já vou te passar a palavra, PH, mas aqui eu quero emendar que saiu um documento secreto do Itamaraty para a CPI do circo, da pandemia, da pandefraude, da clorochina, do que vocês quiserem chamar essa CPI, em que mostra que empresários da Sinovac, que são do Partido Comunista Chinês, e que já responderam por corrupção e por vacina sem qualquer validade, estava chantageando o presidente Bolsonaro para que ele mudasse a postura dele, senão eles não nos dariam insumos. Ou seja, eles atrasaram os insumos para chantagear o presidente Bolsonaro. Essa é uma das formas que eles chantageiam. Inclusive, quando o presidente Bolsonaro conseguiu produzir os insumos aqui no Brasil, já estamos produzindo 4 tipos de vacina, eles ficaram bem full pistola e começaram a usar o Dória para atacar o presidente da República. A palavra é tua, PH. Olha, sobre essa questão da jurisdição que está sendo aplicada aí, né, ou de uma juristocracia que está sendo aplicada na China, o alvo não é a China continental. O alvo para isso é especificamente Hong Kong, tá? Por quê? Hong Kong, quando foi devolvida à China, foi devolvida pelo Reino Unido com a seguinte condição: um país, 2 sistemas. Tá? E a China, ela alega que não quebrou isso no ano passado. Mas qual que é a grande jogada? Ela não mudou o sistema político que existe dentro de Hong Kong realmente. Mas ela conseguiu aprovar uma lei dentro do parlamento de Hong Kong, colocando a maioria de parlamentares que são favoráveis à China continental, leia-se Pequim, a aprovar um projeto de lei onde
todo o sistema jurídico de Hong Kong responde ao sistema jurídico central de Pequim, ou seja, do Partido Comunista Chinês. Hong Kong perdeu a autonomia judicial por si própria. Então, por isso começou as perseguições ao povo de Hong Kong e a supressão de liberdades. Por quê? Quando a polícia saiu para descer o cacete nos hongkonguenses, eles estavam obedecendo ordens judiciais de Pequim, do Partido Comunista Chinês. Ou seja, é a subversão da democracia numa juristocracia. Né? Não é à toa que eu deixei esse livro aqui, ó, Camila, Anatomia do Estado, onde o Rothbard ele fala justamente sobre isso, há 70 anos atrás, em como os sistemas totalitários travestiriam-se de democracias usando o totalitarismo jurídico para isso. E é o que a China fez. A China não precisou mudar o sistema político de Hong Kong para poder dominar culturalmente, politicamente e socialmente Hong Kong. Eles fizeram isso subvertendo o sistema judiciário e levando todas as decisões, todas as instâncias judiciárias para Pequim. Então, a partir disso, quando você tem, por exemplo, um hongkonguense que sai com uma placa, ou quebra, como diz aí na matéria, né, uma placa de condecoração de um militar na rua, etc., ele vai ser julgado por Pequim. Não sob as leis específicas que Hong Kong tinha até então. Então, isso daí tem um alvo muito claro. Tá? É cada vez mais suprimir Hong Kong, sufocar, deixar um sistema político fantoche funcionando, tá? Enquanto eles silenciam qualquer pessoa que possa se levantar contra o regime continental de Pequim.